todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Giovana Conte, que é TED Speaker e palestrante, desenvolvedora de comunidade, empreendedora e uma das fundadoras da Parese, para conversarmos então sobre investimento social privado. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, Elisiane. Um prazer estar aqui. Muito bom. Olha só, vamos começar falando sobre como surgiu a Parese e como ela funciona, qual é o objetivo então do projeto. A Parese é a minha terceira startup. Terceira? Muito terceira. Bom. Todas elas são na área social. Legal. Então, apesar de eu falar sobre impacto social, eu sou uma empresa com fins lucrativos. Perfeito. Porque eu acredito muito que os nossos negócios precisam deixar um legado social e ambiental. Então, a Parese surgiu quando a gente percebeu que o mercado, as empresas, precisavam e precisarão daqui para frente, cada vez mais, fazer investimento social eficaz. Porque responsabilidade social sempre existiu. As empresas sempre fizeram algumas ações sociais. Só que a partir de agora, com a chegada de 3 letrinhas, né, que é o E... ESG. Exatamente. Com a chegada do ESG, tem uma preocupação sobre o que está acontecendo com o meu investimento. Antes do ESG, a gente podia, por exemplo, fazer ações de doações de cesta básica, de roupa, distribuição de presentes, de brinquedos no Natal. Agora, o ESG provoca as empresas para trazerem transformação, ou seja, a sua ação social está mudando o quê? Na vida das pessoas. E aí, por conta disso, a Parese vem para ajudar essas empresas a medir o impacto gerado pelas ações. Então, nós somos uma plataforma tecnológica em que as empresas plugam as ações sociais. Essa plataforma tem uma inteligência para fazer análise desses dados e devolver para ela, por exemplo, o resultado no padrão ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou em padrão GRI, ou em padrão ISSB internacional, né? E assim ele vai vendo o relatório do impacto gerado pelos projetos que estão sendo financiados pela empresa. Perfeito. E você tinha 2 startups, então, antes da Parese? Tinha, na tentativa, na construção de chegar até esse lugar, né? Nós começamos atuando na ponta. Então, eu morei na Vila Torres, aqui em Curitiba. Sim. E lá, a minha casa era um sobrado, né? Minha casa era em cima e embaixo a gente tinha o Le Favé, que era um coworking, onde a gente trabalhava com a comunidade. E tudo começou quando a gente perguntou para a comunidade, e aí, o que a gente tem que fazer aqui para melhorar a vida de todos nós? O que vocês precisam? O que vocês precisam? Porque eu me lembro que antes disso, como eu nasci numa família muito boa, graças a Deus eu não tive essa experiência, né? Então eu não passei por uma infância onde faltou alguma coisa, onde passei necessidade, graças a Deus. E aí, quando a gente tem o desejo de ajudar sem ter vivido a realidade, calha da gente às vezes ter ideias que não batem com as pessoas que estão efetivamente lá. Para entender melhor, eu, meu ex-marido, 2 filhas, fomos morar lá na favela. Para ouvir, para sentir o cheiro. E aí eu lembro muito da passagem da Bíblia em que Jesus se encontra com o cego de nascença e ele pergunta para o cego de nascença: o que queres que eu te faça? Eu fico pensando, se o próprio Cristo parou para perguntar, uma pergunta óbvia. E para ouvir. Quem somos nós para não fazer o mesmo com as pessoas com as quais nós queremos trabalhar? Então, o Le Favé era esse espaço onde a gente perguntava, e aí, o que queres que eu te faça? Porque a nossa rede de relacionamento, as possibilidades eram imensas. Então, qualquer coisa que viesse, a gente ia conseguir articular, construir grupos, times e recursos para trabalhar junto com. E não deu outra, o que eles pediram era trabalho e renda. Então, as startups que a gente tinha eram de jornadas de qualificação empreendedora e para empregabilidade. Até hoje a gente é parceiro de organizações que foram treinadas por essas startups. Então, quando as empresas querem fazer geração de renda no entorno delas, aonde elas estão, nós temos os nossos parceiros que executam a nossa metodologia, que foi premiada, que foi comprada pelo Facebook Internacional. Né? Foi por isso que acabaram as startups, né? Elas acabaram bem, né? Elas acabaram super bem. Mas a gente percebeu que, para além da empregabilidade e do empreendedorismo, também tem toda uma questão de educação que as empresas querem investir, de infraestrutura, de saúde e várias possibilidades de impacto social. Então, a Parese, ela expande os horizontes, agrega mais parceiros para solucionar qualquer coisa dos ODSs. E como que você define investimento social privado e qual é a sua importância aí na sociedade atual, Giovana? Mais uma viradinha de chave é essa do investimento social, né? Perfeito. Até então a gente falava de doação.
Verdade. E quando a gente faz doação, o espírito da doação é você entrega algo, ou dinheiro, coisa, você doa, e dali pra frente é daquela pessoa. Tem um fim na doação. Tem um fim na doação. Você não quer saber o que aconteceu, se ela tá usando aquilo pra ela vestir, ou se ela fez uma caminha de cachorro, se ela, o que ela fez com aquele dinheiro. Você doou, foi. Certo? Quando a gente fala de investimento, mesmo sendo social, ele tem o padrão de qualquer investimento. Se eu deposito um dinheiro, eu quero retorno desse investimento. E o social tem 2 tipos de retorno. O primeiro é o óbvio. Eu deposito dinheiro, eu faço um investimento financeiro e eu tenho um retorno financeiro sobre esse investimento. Depois posso até contar um caso real. Legal, por favor. Só para completar, o segundo é quando a gente faz o investimento e recolhe transformação social. Ou seja, eu estou depositando dinheiro num programa, num projeto, mas a vida dessas pessoas é transformada mesmo depois que o projeto termina. Perfeito. Então, a gente tem casos, por exemplo, de trabalhar com cooperativas de crédito. E quando essas cooperativas investem dinheiro em programas de qualificação empreendedora, uma vez que esses empreendedores são formados, eles são formalizados, eles podem ser bancarizados nessa mesma cooperativa. Ou seja, ao longo do tempo, o faturamento deles volta para a própria cooperativa de crédito. Todo o dinheiro que foi investido volta para a cooperativa, tem um retorno financeiro desse investimento, inclusive exponencial. Claro. Porque esses empreendedores vão aprendendo, vão faturando mais, esse dinheiro passa a circular dentro da própria cooperativa. Isso é um modelo de retorno financeiro sobre investimento de impacto. E um modelo de retorno social é quando você realmente quer contribuir com a educação do entorno e você percebe ao longo dos anos que as crianças que participaram de programas de reforço escolar, de atendimento escolar, passam a conquistar vagas na universidade. Então você passa a ter pessoas da comunidade que antes não sonhava, acaba no ensino médio, não acaba mais. Claro. Eles vão para a faculdade. Aí você tem engenheiros, você tem advogados, você tem pessoas da área de marketing se formando por causa de investimentos que você fez na área de educação. Inicialmente, o que é difícil de mensurar, até mesmo pela grandiosidade desse retorno não financeiro, Sim, né, Giovana? exatamente. A Parese, a nossa plataforma, faz exatamente isso. O que a ONU ficou discutindo, a ONU e a Unesco? O que pode se medir? Isso. Porque existe também esse desejo das pessoas de medirem, por exemplo, o nível de gratidão. Quando eu vou fazer uma doação de uma cesta básica ou de alguma coisa, eu entrego, eu meio que espero o sorriso, a lágrima, eu espero essa gratidão da pessoa. E quando a gente está falando de investimento social, não dá para medir isso. Mas o que dá para medir? Índice escolar dá para medir. Quais eram as notas dessas crianças antes e quais são as notas dessas crianças depois? Tudo que é possível de ser medido para provar que a gente teve aumento de desempenho, aumento de circulação de dinheiro, aquecimento econômico, a gente mede e realmente cria índices para acompanhar essas coisas. Bom, e além disso, a Parese, então, ela fornece números que vão incentivar novos investimentos, que eu acho que é o papel chave aí da Parese, né? Nossa, da existência dela, é isso mesmo. Perfeito! Você foi matadora agora, porque é exatamente isso. O que tem acontecido com os nossos clientes? Quando eles começam a receber os números, eles começam a tomar decisões estratégicas. Exato. Então eu sei em que projeto eu invisto mais, em qual projeto eu falo, não está funcionando, o que eu preciso resolver aqui para isso chegar onde eu gostaria. E principalmente você tira essa coisa pontual. Tipo o presente de Natal, Papai Noel foi lá e deu o presente de Natal. É pontual. Pronto, fim. Pronto, fim. Você passa a ter estratégias de legado social que acompanham o legado da própria empresa. A empresa não vai morrer, ela vai viver por anos. Então pensa o resultado das empresas crescendo e ao mesmo tempo o entorno sendo transformado junto com. A ponto dos moradores dizerem que bom que essa empresa existe. A gente tem um exemplo, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, tem a Borda Viva e tem o Instituto Borda Viva da Renault. Né? Que 25 anos fazendo transformação social, ou seja, é um lugar que reconhece que a empresa no entorno tem feito diferença na vida daquelas famílias. E transformada a comunidade E em torno transformada dela. a comunidade no entorno. A partir de agora, mais empresas têm oportunidade de criar legado social. Incrível, incrível mesmo. Quais são os principais objetivos que uma organização ou um indivíduo busca alcançar ao realizar um investimento social privado, além desses que já comentamos, que acho que o principal deles é esse cálculo imensurável de retorno e um ciclo, né, realmente um legado, isso não termina ali no ato em si, mas quais são os principais objetivos além desses, Giovana?
Olha, nós estamos num programa Direito em Pauta, então vamos falar de lei. Muito bom, muito bom. O que acontece é que hoje, por exemplo, na Europa, já é obrigatório, já é lei. Então, você tem um padrão de relatórios que segue o padrão da ONU e da Unesco para reporte de impacto ambiental, social e de governança para todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Perfeito. Listar na Bolsa é empresa grande. Estou falando de empresa que fatura milhões, Validada, que tem centenas já, de funcionários, milhares de funcionários, certo? O que é a regra do lado de lá? Tanto estas empresas quanto o que eles chamam de cadeia de valor, que são os fornecedores. E todas as empresas que se relacionam com as grandonas também têm que mostrar resultado de impacto social, ambiental e de governança. E já é lei. Então, este ano as empresas tiveram que apresentar relatório. Você está perguntando qual é o objetivo. Esse cheirinho de lei que está lá na Europa, nos Estados Unidos, está chegando no Brasil. Agora, a gente tem no Brasil uma comissão de valores mobiliários. Ela comanda também a nossa Bolsa de Valores. Perfeito. E ela já disse em outubro de 2023 que está discutindo quais serão os padrões brasileiros para a apresentação de relatórios de impacto social, ambiental e de governança. Perfeito. A partir de 2027, com o ano calendário 2026, isso vai ser regra, vai ser lei para que todas as empresas listadas na Bolsa e a cadeia de valor entreguem seus relatórios. Então, o que eu percebo é que as empresas têm chegado até nós hoje já ensaiando a apresentação desses relatórios com o padrão da ONU, pelo menos o padrão ODS. Já estão se antecipando Já a essa estão obrigatoriedade. se antecipando a essa obrigatoriedade. É um caminho sem volta. Pode até trocar de nome, pode ser que a sigla ESG desapareça, mas a obrigatoriedade não vai sumir nunca mais, né? Perfeito, incrível. E quais são os diferentes modelos ou abordagens de investimento social privado que você considera mais eficazes, os que mais funcionam, os que mais geram resultado? Hoje são os mais alinhados com o core business, com o coração da empresa, né? Então, assim, ó, se a empresa é uma indústria na área de construção, quando ela gera o programa social na área de infraestrutura e construção, e ela trabalha com a construção de praças, de escolas, reforma de casas, isso é muito alinhado ao negócio, geralmente isso colhe frutos muito bons. Porque mais efetivos. Muito mais efetivos, porque ela entende deste negócio, então ela consegue contribuir com o impacto que ela quer gerar de uma maneira muito eficaz. Se é uma indústria da beleza e trabalha com muitas mulheres e faz programas para desenvolvimento das mulheres e trabalha com a autoestima das mulheres, com a geração de renda das mulheres, com o cuidado das mulheres, isso funciona muito bem, porque negocialmente, dentro das reuniões de estratégia do negócio, isso também é discutido. Isso também faz parte de todos esses projetos. Isso, então assim, acho que o fundamental é entender sua empresa faz o quê? E aí encontrar impacto social que cruze, que toque o negócio com a contribuição social. A gente teve uma reunião ontem com uma empresa que falou assim, Giovana, dentro da nossa fábrica sobram pallets. E a gente queria trazer a comunidade para fazer reaproveitamento desses pallets. Falei, pronto, é alguma coisa que você pega ali, ó. Ali mesmo que já está acontecendo, né? Esses são os melhores projetos. Giovana, a nossa conversa realmente está imperdível, está incrível. Inclusive a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito relevantes sobre esse mesmo tema. E já é no próximo bloco. Seu programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a Giovana Conte, que é TED Speaker e palestrante, desenvolvedora de comunidades e empreendedora, além de ser uma das fundadoras da Parese. E estamos conversando hoje sobre investimento social privado. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem algumas informações e alguns dados importantes que vão certamente agregar na nossa conversa de hoje. É com você, Isa. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, ele apresentou que os recursos privados direcionados a ações de impacto social vêm crescendo no Brasil. Isso porque o investimento social privado passou de 3,6 bilhões em 2019 para 4,8 bilhões em 2023, um aumento de 30% neste período.
Cerca de 64% do dinheiro investido vai para o fortalecimento do campo social através do repasse para organizações de social civil, 26% é destinado a centros de pesquisa, 20% vai para o movimento social coletivo e redes e 18% para os fundos filantrópicos independentes e comunitários. A educação é a área com maior investimento. Em seguida, dos setores como os recursos de cultura e artes, saúde, empreendedorismo, geração de renda, defesa de direitos, combate à pobreza e à fome e a sustentabilidade. São dados realmente muito promissores. Eu volto com vocês no estúdio. Dados muito positivos, inclusive, sobre o tema. Obrigada, Isabelle, pela sua contribuição em mais um episódio. Bom, Giovana, a gente percebe que os dados são positivos. Existe uma tendência, existe uma percepção, até mesmo das empresas, que isso já é um caminho sem volta. E um dado interessante é que esse aumento desses 30%, grande parte vem da educação como investimento social, né? Exatamente, que inclusive é o ODS 4, né? Perfeito. Então, a própria ONU recomenda que a gente faça esse investimento, porque investir em educação certamente vai refletir em redução das desigualdades, em mais oportunidade para as pessoas. Então, o programa... E outra, não só para as crianças, a gente está falando de educação de vários tipos, inclusive profissionalizante, qualificação empreendedora, todo tipo de ensino conta como impacto social na área de educação. Investimento em educação, muito bom. E como que esse investimento social privado se diferencia de outras formas de filantropia ou responsabilidade social corporativa? Pois então, isso é muito importante a gente entender. As grandes empresas começaram fazendo renúncia fiscal. Então, essa é uma possibilidade, uma modalidade. Quando a gente faz a renúncia fiscal, você, na verdade verdadeira, está pegando um dinheiro que já deveria ir para imposto, que significa que o governo receberia, distribuiria esse dinheiro para fazer social, mas você está se responsabilizando por bancar isso. Esse recurso não conta oficialmente como investimento social privado. Quando a gente fala de investimento, significa que eu entendo o meu lugar no país, eu entendo o meu lugar e junto com o governo, junto com a sociedade civil, eu pego parte do meu recurso e invisto voluntariamente em ações que eu acredito que vão beneficiar o país, mais do que o governo poderia fazer sozinho, mais do que as organizações da sociedade civil poderiam fazer sozinhas. Eu estou fazendo a minha parte como empresa, como empresário. Entendendo que a gente faz parte de um ecossistema. Exatamente. Né? Tudo que fazemos, optamos e decisões que tomamos tem impacto social aí, de certa forma, né? Então, e todas as empresas têm funcionários, né? Colaboradores. Então tem gente trabalhando. Onde tem gente, a gente precisa deixar alguma coisa para essas famílias que participam da nossa empresa, né? Esse legado, muito bom. E quais são os critérios que você utiliza para avaliar a eficácia e o impacto dos projetos apoiados pelo investimento social privado? Excelente pergunta. Depende. Vou dar um exemplo. Se a gente está falando da ODS 8, que é trabalho decente, crescimento econômico. Quando a gente abre o site da ONU, você vai ver que esse objetivo de desenvolvimento sustentável tem algumas metas para serem cumpridas. Uma dessas metas diz que o projeto que é beneficiado por essa ODS precisa aumentar a renda per capita 2,55%. Estou falando complicado? Você está me acompanhando, né? Não. Assim, ó, a renda per capita tem que aumentar. Então, como é que eu faço para medir? Eu meço a renda per capita antes e depois do projeto. Então, se o projeto trabalha a geração de renda, a gente vai medindo mensalmente o que acontece com essas pessoas. Elas arrumaram emprego? Elas montaram um negócio? Elas formalizaram? Elas bancarizaram? E renda per capita não é o faturamento do negócio, né? É esse faturamento, é exatamente o prolabore desse empresário dividido por número de pessoas que tem uma continha matemática, né? Mas é um número. Então, é assim que a gente mede. Então, dependendo do objetivo, ele tem uma série de metas. Cada uma dessas metas tem números que apoiam a mudança transformada ali, né, causada por isso, e a gente vai fazendo essa mensuração. Perfeito, essa é uma das principais formas, então, né? Exatamente. E quais são os desafios mais comuns enfrentados, então, por investidores sociais privados e como superar esses principais desafios? Os principais desafios são acreditar no investimento social privado. O que acontece até hoje, historicamente, as organizações do terceiro setor são as mais cheias de propósito, são pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. Porém, a paixão delas consome todo o tempo delas e reportar, preencher planilha e dizer o resultado do que elas estão fazendo não é o forte do terceiro setor. Então, os empresários, de maneira geral, até hoje falam, eu investi,
eu coloquei meu dinheiro lá, mas o que aconteceu? O que mudou? Então hoje a maior dor que a gente tem dos empresários é essa. Fala, será que está funcionando? Está funcionando do jeito que eu queria? Cadê o retorno do meu dinheiro? Valeu a pena? Valeu a pena, continua. Ou ele repete, todo ano eu vou lá e dou a mesma coisa. E não funciona, e não funciona. Então você tem um descrédito generalizado sobre tudo que é social. A Parese veio pra gente quebrar com esse estigma, né? Porque não é verdade. O retorno, ele existe. Ele não foi mensurado, mas as organizações estão de meus parabéns, estão fazendo um trabalho ótimo. Tanto que a gente tem uma escola só para qualificar essas organizações nesse reporte, para elas aprenderem a contar o que efetivamente tem acontecido, para a gente estimular, incentivar e fomentar mais investimento social privado. Para né? que incentive com a percepção de resultado, então, para o empresário. Né? Exatamente. Perfeito. E na sua opinião, Giovana, qual que é o papel das parcerias e colaborações entre o setor privado, governo e sociedade civil no investimento social privado? Isso para mim esse é o cenário ideal, né? É a gente juntar todos os setores aí para participar da construção de uma cidade, de um estado e de um país melhor. Claro. Ninguém vai fazer nada sozinho. Então, se a gente puder e eu tenho o privilégio de efetivamente poder dialogar com o governo, né? Então faço parte de algumas delegações que discutem políticas públicas de fortalecimento do nano empreendedor, que é o informal, o microcrédito para eles, com o governo federal, estadual. A gente tem que ir lá e dizer, olha, não está funcionando. Para funcionar, vamos assim, 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 assado. Mas junto com eles, trazer todo esse setor privado, que é mais rápido, que é mais eficaz, que está efetivamente localizado no território, para atuar junto com as organizações da sociedade civil que já estão lá. Ao invés de eu sozinha falar assim, vamos montar uma cooperativa, tive uma ideia. Sim. Tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter uma rede, contar com quem já faz, com quem é bom no que está fazendo e cada um aceitar a sua parte, seu pedacinho na solução do todo, né? Perfeito. Como que o investimento social privado pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades sociais? Sei que pode contribuir muito, né? Mas se puder trazer alguns exemplos práticos aí pra gente. A gente tem um caso lá na Bahia, a gente fez um projeto na ilha de Vera Cruz. E eu fiquei muito impressionado com um casal de empreendedores, quando eles chegaram, além deles estarem bem desestimulados e desacreditados, eles tinham uma barraca de churrasquinho, de espetinho, que chamava Espetinho Esperto. E aí, o Espetinho Esperto gerava para eles um faturamento mensal de R$5.000. O faturamento bruto, ou seja, eles tinham que pagar todas as contas e sobreviver com aquele dinheiro ali. Lucro, parte desse valor. Quando eles chegaram e começaram a passar pela qualificação empreendedora e aprenderam sobre finanças, sobre gestão, sobre marketing para poder atrair mais clientes, enfim, estruturar, fazer um plano de negócios. 18 meses depois, eles não estavam no espetinho, eles tinham alugado, eles conseguiram um investidor. E alugaram um espaço para montar um restaurante de espetinho. E isso, no auge do verão, chegou a um faturamento de R$50.000. Uau! Isso é resultado. Isso é resultado, minha gente. Incrível. Aí, pela primeira vez, eles tiraram férias e viajaram. E foram, apesar de morar na praia, foram pro interior para passear, para curtir. Eles contrataram 3 funcionários, ou seja, quando você traz mais gente para trabalhar, você aquece mais ainda a economia. Muito bom. E quais são as tendências emergentes ou inovações no campo de investimento social privado que você acredita que terão um impacto significativo aí no futuro? Eu acredito que a inteligência artificial nas plataformas de mensuração de dados vão trazer uma visão sobre o que acontece melhor do que o que a gente tem hoje. Para além dos dados, quando a gente começar a ser capaz de analisar os feedbacks, que são dados em vídeos, depoimentos, as palavras, ou seja, as sensações das pessoas, e começar a ser capaz de analisar isso, nós vamos ser cada vez mais eficazes em promover impacto real, transformação real. Mais assertivos no direcionamento de recursos e tudo mais. Isso, sobre a cultura das pessoas, sobre as crenças das pessoas, sobre onde está o coração delas, porque às vezes a gente diz assim, eu fui lá, ofereci, ninguém quis, eu fui dar um curso, ninguém veio, porque ninguém quer. Aí a minha pergunta sempre calma, não é bem assim, não é bem por aí. Não quis por quê? O que aconteceu? O que eles querem? Então tem muita coisa pra gente descobrir ainda sobre esse lugar que a gente não faz parte e que só vai vir depois da gente realmente abrir o coração pra perguntar, pesquisar, ouvir, analisar bastante. Lembrando que essa foi a sua primeira ação. Então você esteve lá empiricamente vivendo aquilo e ouvindo as necessidades, né? Então o óbvio precisa ser feito
feito e falado e dito e tudo mais, né, Isso, Giovana? isso mesmo. Perfeito. E quais seriam os primeiros passos, né? Então eu gostaria que você até deixasse suas considerações aí finais para o telespectador, que eventualmente, inclusive, quer participar e quer fazer o seu primeiro investimento social. Como que ele encontra a Parese nas redes sociais e como ele entra em contato? Qual é o primeiro passo? Você comentou até do curso gratuito, talvez seja interessante, né? Que a gente estava falando nos bastidores aqui. A nossa plataforma é HTTP, não tem nem www. É só parese.social. Então, legal. Fácil. Primeira barreira quebrada aí. Você entra lá no Parese Social e a primeira coisa que se você nem sabe o que é ESG, porque faz parte de uma empresa muito pequena ou média, esse assunto ainda não chegou, de graça, gente, de graça. Parese.social, lá no topo tem curso ESG. Totalmente, não é pegadinha, não tem asterisco, não tem nada. Pode acessar e fazer o curso que é super bacana, até o fim receber certificado, inclusive. Uau, isso tem muito valor. E fazer o curso. Aí, se você tem uma empresa e quer começar a fazer alguma coisa, é tão simples quanto mandar um e-mail para o contato, @parese.social, dizendo, eu tenho uma empresa, ela é assim, assim, assado, a gente quer começar a fazer impacto. Por quê? Tudo começa com diagnóstico. Isso. Tanto do que é a sua empresa, do negócio que a sua empresa faz, quanto de onde você vai, que território você quer alcançar, qual ODS que se encaixa com você, quanto de recurso você quer investir, qual o tempo que... Então, fazemos esse diagnóstico. Se você já tem ações sociais, se você já investe em ações sociais, a gente recomenda fortemente também contato @parese.social, fala, já tenho. Quero plugar meu projeto na sua plataforma para começar a receber os números. É só isso, a gente marca a reunião, a gente conhece o projeto, você pluga, faz o que a gente chama de setup e a partir dali todo mês você pode clicar relatório ODS, Muito e vem bom. a análise. Muito bom. E Giovana, tem algum limite? Por exemplo, eu sou pequeno demais para participar? Ou não tem isso? É importante falar. Nenhum limite. Não tem limite nem de investimento, inclusive. Porque existem programas que são efetivamente, eu diria que acessíveis para qualquer tamanho de negócio que deseja participar. A gente está falando muito de comunidade, mas também tem os programas internos, porque o investimento social conta pessoas de dentro da empresa também. Claro. Diversidade e inclusão, liderança feminina, tudo isso conta como programa de desenvolvimento social, né? Investimento privado social. É isso aí. Bom, Giovana, muito obrigada pela tua prazer. participação. Olha só, obrigada então a Giovana por conversar conosco sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Inclusive, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa o nosso ambiente muito, muito, muito acolhedor. Inclusive, a Quadro Shop, por ter esses quadros maravilhosos, sempre enfeitando, embelezando, trazendo ainda mais beleza aí para o nosso estúdio, para o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado especial para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo agora. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!